paz do Senhor, igreja. Amém. Antes de abrirmos as nossas Bíblias, já aí no tema desta campanha, quero louvar a Deus por estar de volta a esta casa. Vocês cantaram, né? Sua presença é um prazer, né? Vocês não imaginam o prazer que eu tenho de estar aqui. Eu amo muito esta igreja. Louvo a Deus. Agradeço ao apóstolo Roberto pela confiança, pastora Bia, meu amigo, missionário Reginaldo, de longa data. E eu estou feliz de ver os obreiros, os pastores aqui. Que bom estar neste lugar. Aleluia. Estou muito feliz com o Senhor. Aleluia. Vamos, sem perca de tempo, fazer aqui uma leitura bíblica. Eu quero ser o mais breve possível, mas entregar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então nós vamos fazer leitura de 2 versículos somente. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, vamos fazer leitura do versículo 15 e também do versículo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15. Nós vamos ler aqui 2 declarações importantes. A primeira delas, versículo 15, diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. E a segunda declaração está no versículo 22. Eu vou ler a parte inicial do versículo, e quando eu parar, a igreja, por favor, em alto e bom som, continue o versículo. Diz assim: disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito. Vamos de novo? E disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito. Amém. Eita, que coral bonito. Tomem o seu assento em nome de Jesus. Essas 2 declarações são muito importantes. Mas para compreender essas declarações, eu quero aqui te chamar a atenção o contexto em que elas foram proferidas. Nós precisamos entender como, o porquê e onde elas foram feitas. Então, me preste a sua atenção um pouquinho, a sua criatividade, para compreendermos essas 2 declarações. Jesus estava num banquete, já do lado de dentro da casa. Era um sábado, e Jesus, como sábio que era, ele observava muito bem o que acontecia ao seu redor. Ele observou aquele anfitrião, era um fariseu importante, recebendo os seus convidados. E os convidados do fariseu importante eram os seus amigos ricos, os seus irmãos ricos, os seus parentes ricos e os seus vizinhos ricos. Até porque quem é importante e rico se relacionam com pessoas importantes e ricas. E Jesus começou a observar aqueles ricos procurando lugares de honra junto à mesa. Jesus continuou observando o ambiente, e ele observou junto aos ricos alguém que destoava do ambiente. Era um homem com um aspecto doente. Aquele homem, segundo a palavra de Deus, sofria de uma doença chamada hidropsia. Essa doença, ela se caracteriza pelo acúmulo de líquido no corpo. Então eu imagino Jesus olhando para aquele homem, vendo um homem inchado. Sabe, eu não sei se você aqui já reparou que não importa a enfermidade, todo doente, ele aparenta estar doente. Às vezes a pele branca, às vezes aquele ar de cansado. E aquele homem estava destoando. E eu acho interessante porque Jesus chama aquele homem doente. A palavra de Deus diz que ele
no capítulo 14, que ele toma aquele doente pela mão, cura aquele homem e manda-o embora, porque aquele banquete não era para ele. E eu quero te dizer aqui, ó, para muitos aqui, existem muitos banquetes que não são banquetes para nós. Foi isso que Daniel entendeu quando ele chegou na Babilônia. Tinha uma mesa muito bonita, o manjares do rei Nabucodonosor estava diante dele, mas ele entendeu que aquele banquete não era para ele. Assim eu quero dizer, existem muitos banquetes humanos que não são para nós. Aquele banquete humano não era para aquele doente. Jesus cura ele e manda ele embora. Na verdade, o banquete para aquele homem era um banquete espiritual. Aleluia, ele não foi ali para se alimentar de comidas humanas, mas ele foi para se alimentar de um alimento espiritual, porque o pão da vida estava no banquete. Ele foi curado. Cadê os jovens aí? Cadê os jovens? Ele foi curado, para vocês entenderem, ele foi curado e deu no pé. Ele foi curado e pegou o beco. Ele foi curado e foi mandado embora. Jesus falou: vai embora, porque o teu banquete já chegou. E eu acho interessante, porque aí Jesus ele continua. Aí ele começa a repreender os ricos, falando assim: olha, vocês estão procurando um lugar de honra à mesa, mas na verdade vocês precisam aprender o que é humildade. Vocês deviam procurar um lugar mais humilde na mesa. Aí o próprio Jesus se volta para o anfitrião, para o fariseu importante, e fala assim: olha, você convidou os seus amigos ricos, você convidou os seus irmãos ricos, você convidou os seus parentes ricos, você convidou os seus vizinhos ricos, mas na verdade você deveria ter convidado os pobres, você deveria ter convidado os cegos, você deveria ter convidado os coxos, você deveria ter convidado os mancos. E alguém na mesa entendeu o que Jesus queria dizer. Aqui está a nossa primeira declaração que nós lemos aqui no capítulo 14 de Lucas, no versículo 15. Ele diz bem assim, olha que declaração forte: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Sabe o que aquele homem entendeu? Olha, eu fui convidado por um homem importante. Eu sou rico, eu estou no meio de ricos, mas esse banquete é um banquete terreno, é um banquete humano, mas existe um banquete maior, um banquete espiritual. Um banquete em que o anfitrião não é um homem, um fariseu importante, mas um banquete que é do céu. Um banquete onde o anfitrião é o próprio Deus. Não é feliz quem é convidado para uma festa na terra, mas feliz é aquele que é convidado para um banquete do reino de Deus. Aleluia. E aí Jesus começa a explicar a diferença entre o banquete do homem e o banquete de Deus, o banquete da terra e o banquete dos céus. E aí ele conta essa parábola que os irmãos conhecem muito bem. Um senhor que manda chamar os homens importantes para participar do banquete. Eram ricos, tinham dinheiro, estavam preocupados com coisas deste mundo, coisas que em princípio não é pecado, porque comprar fazenda não é pecado, comprar juntas de boi não é pecado, casar é pecado muito menos, pelo contrário, casamento é uma bênção. Mas na verdade aqueles homens não estavam se importando com um banquete dos céus. E eles começaram a dar as suas desculpas. Comprei uma fazenda, preciso ver. Comprei 5 juntas de boi, preciso experimentar. Me casei, estou em lua de mel, não posso ir ao banquete. E eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele chama o rico e também chama o pobre. Ele chama o importante e chama o desconhecido. Ele chama o negro, chama o branco, chama o amarelo, chama o índio.
Aquele que vem até mim de forma nenhuma lançarei fora, diz o Senhor Jesus. Jesus, ele não tem problema de assentar na mesa com quem quer que seja. Ele assentou até com Judas, o traidor. Ele sentou, ainda estava perto dele, que ele estava metendo a mão no mesmo prato. Jesus, ele não tem problema de assentar com quem quer que seja. Jesus não exclui ninguém. Acontece que o homem que se acha importante, ele mesmo se exclui. Ele que arruma as suas desculpas para não se assentar à mesa de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes somos nós que nos excluímos do banquete. Muitas vezes nós não recebemos os milagres do banquete porque nós não assumimos a posição que devemos assumir. Porque o banquete dos céus é somente para os pobres. O banquete dos céus é para os aleijados. O banquete dos céus é para os cegos. O banquete dos céus é para os mancos. Deixa eu te explicar uma coisa. O banquete do céu é para os necessitados. Para os necessitados. E aqui nós precisamos entender isso. Quem não se sente necessitado, ele não se assenta. Oh, meu Deus. Existem muitas catedrais que estão até lotadas, mas as pessoas se acham tão importantes, tão cheias de si. Mais importante que o nome dele vem o título. Não, eu sou doutor, eu sou médico, eu sou engenheiro, são tantas coisas. Se deixam não assentar à mesa de Deus. Mas quando nós tomamos a nossa posição de necessitados, existe um lugar para nós. Aleluia. É por isso que a igreja como um todo fez uma declaração: ainda há lugar na mesa dos céus, mas só se assentam os necessitados. Eu tenho certeza que as pessoas que aqui estão, que entraram por essas portas, depois de uma semana cansativa de trabalho, são tantos afazeres, apóstolos, não saíram de casa, senão sentindo uma necessidade no coração. Eu preciso me assentar na mesa de Deus. Eu sou um necessitado, eu preciso de Deus. Eu não posso ficar deitado na minha cama em plena quinta-feira. Eu não posso, apóstolo, ficar assentado no sofá assistindo televisão, porque eu sou um necessitado de Deus. Aleluia. Eu não atravessei lá o Distrito Federal, saindo lá da Samambaia, senão com um sentimento de que sou um necessitado de Deus. Quantos necessitados aqui? Quantos necessitados? Ainda há lugar na mesa. A mesa já está preparada. Há um banquete espiritual para nós. Aleluia. Vamos nos assentar, porque o banquete está pronto. Aleluia. E é assim que Jesus faz. Essa é a ética de Jesus. E eu quero trazer aqui algumas reflexões rápidas sobre isso. Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo 1 ao versículo 14, conta que Jesus estava indo para uma grande festa. Ele estava indo para o templo, porque o judeu, ele ia pelo menos 3 vezes ao templo, nas 3 festas principais, e era uma festa. E diz a palavra de Deus que Jesus estava caminhando em direção ao templo. Aquele templo que Salomão construiu foi destruído. Neemias reconstruiu. Depois Herodes, ele
aumentou, reformou, ampliou o templo. Este templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É por isso que os discípulos, eles falavam assim: olha só este grande templo. E aí Jesus: vocês estão impressionados? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aquele templo era maravilhoso, eram pedras de mais de 1 tonelada, e era revestido de ouro nas paredes, o chão também revestido de ouro. Era algo maravilhoso que encantava os olhos. Jesus estava indo para o templo, mas diz a palavra de Deus que quando ele está passando por uma porta chamada Porta das Ovelhas, diz que ele olha para o lado e observa um tanque que se chama Betesda, que significa casa de misericórdia. Aí Jesus olha para a porta, lembra do templo, ouro puro. Aí olha para o lado e vê uma multidão de quê? De que o texto diz? De doentes e inválidos. E aí ele explica que doentes e inválidos eram cegos, mancos e paralíticos. E eu imagino aquele fluxo, aquela multidão de pessoas caminhando para o templo de ouro, e Jesus olhando com íntima compaixão para aquela multidão de necessitados. O nosso mundo vive assim. As pessoas querem os lugares bonitos, querem as grandes festas, querem o ouro, mas o Jesus que nós servimos, ele não quer isso. O Jesus que nós servimos, ele olha para os necessitados. E eu fico imaginando Jesus: aleluia, eu vou dar meia volta, eu vou virar aqui, porque o meu lugar é junto aos necessitados. E aí ele chega naquela multidão, 5 alpendres, 5 coberturas, uma multidão de necessitados. E aí ele chega em um homem, e eu sempre me perguntei, caras, obreiros, pastores do Senhor, eu sempre me perguntei, mas se havia uma multidão daquela, por que Jesus foi escolher justamente aquele homem? Eu sempre me perguntava isso, porque é uma história muito conhecida. Depois de algum tempo, o Senhor me revelou algo poderoso na palavra, porque é óbvio que aquele homem, ele tinha uma necessidade no corpo dele. A necessidade era visível. Um homem que não conseguia andar há 38 anos, um paralítico, mas ali havia uma multidão de paralíticos, e eu pude compreender, depois de meditar um pouco na palavra de Deus, que ele não tinha somente necessidades no corpo, ele não era somente paralítico. E aí eu posso ver que dentre aquela multidão que ele estava, ele era um dos mais necessitados, porque o Senhor está chamando necessitados para sentar à sua mesa. Talvez você entrou por essas portas, veio para cá falando: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Senhor, olha para a minha situação. Está como cego, gritando: tem misericórdia de mim, se vendo na condição de necessitado, pois está uma mesa preparada e Ele te chamou para sentar nela, porque o nosso Jesus, Ele procura os necessitados. E aí ele vai até aquele homem necessitado do corpo, um paralítico, e aí ele começa uma conversa com aquele homem. Aí no versículo 7 eu consigo perceber que ele não tinha somente necessidades no corpo, a alma dele também estava enferma. Não era somente uma doença no corpo, havia uma doença na alma. Quando no versículo 7 ele diz assim: não tenho ninguém que me coloque nas águas quando ela é agitada. Eu não sei se você já se sentiu abandonado alguma vez na vida. Certa vez eu já me senti abandonado por todos. Senti abandonado por todos. Meu Deus, como a minha alma doeu. Demorou anos para se curar. O Senhor trabalhando dia após dia. Sabe por quê? Porque pior do que dores no corpo
é uma dor na alma, é uma alma ferida. Eu tenho certeza, irmãos, todos aqui nós somos suficientemente inteligentes para entender que aquele rapaz, ele tinha que ter uma mãe, que ele tinha que ter um pai, senão não tinha nascido. Possivelmente ele teve irmãos, porque as famílias daquela época eram muito grandes. Ele tinha com certeza tios, pelo menos um parente distante ele deveria ter, mas ele foi abandonado por todos, ele não tinha ninguém. Ele não era só necessitado do corpo, a sua alma também estava necessitada de cura. Sabe, irmãos, quando eu estava meditando nesta palavra, eu estava lembrando de uma pessoa. Deus me deu uma graça, eu estou ali nos momentos finais do curso de psicologia, e a gente está começando a atender. E aí, apóstolo, eu fui atender aquela mulher, e ela tem um histórico muito grande na família de abandono. Abandonado por pai, abandonado por filhos, abandonado por marido. E aí eu, estudando, eu falei, não, existe uma ferramenta de psicodiagnóstico que vai tratar dessa questão, para a gente mensurar o quanto essa mulher está emocionalmente abalada. E olha só que interessante, o nome é Escala de Percepção de Sustentação Social. Mas pelo menos aquela mulher tinha uma pessoa com a qual ela poderia contar. E eu falei, nós temos que trabalhar junto a essa pessoa para dar suporte social, para que ela possa enfrentar as dificuldades. Mas esse homem não tinha ninguém. É difícil se sentir sozinho. Não somente com uma doença, mas uma doença da alma, uma dor na alma. Mas eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus por Cristo Jesus, porque quem tem Cristo nunca está sozinho. Quem tem Cristo nunca está desamparado socialmente, porque quando o mundo abandona, Jesus aparece. Quando não há ninguém que possa te empurrar, te carregar, te levar em direção ao milagre, aí Jesus caminha em tua direção. A palavra de Deus fala que havia um homem que estava na mesma situação que ele, um paralítico, que tinha 4 amigos, e esses 4 amigos colocaram ele na maca, abriram o telhado, deram um jeito, baixaram o homem na maca e colocaram aos pés de Jesus. Talvez você nem tenha 4 amigos para te ajudar, mas se você não tem 4 amigos para te carregar, Jesus vem andando na tua direção. Se você está necessitado de cura para a tua alma, Jesus está andando em tua direção hoje aqui. Aleluia, Jesus está indo em tua direção. Você não precisa de seres humanos, você precisa de Jesus, porque Jesus é suficiente na nossa vida. Podemos estar abandonados por todos, mas ainda assim nós temos Jesus. E se tem alguém distante de Jesus, deixa eu te falar, você está necessitado dele. Se entrou alguém aqui que está se sentindo distante, Jesus te chamou porque você é um necessitado dele. Eu me lembro de Davi lá no Salmo 27, quando ele diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor não me desamparará. E eu não morrerei, mas eu viverei para ver o bem do Senhor na terra dos viventes. Na terra dos viventes, na terra dos viventes nós veremos o bem. Não somos desamparados, porque o Senhor é conosco. Aleluia! Eu acho lindo isso. Deus, na pessoa de Jesus, cura aquele homem. Fala, toma a tua cama,
levanta, anda. E o banquete era no dia de sábado. Aquele homem levantou, andou. Os homens importantes ficaram indignados, porque o banquete, aleluia, esse é o banquete de Jesus. Não é um banquete de comida material, mas é um banquete espiritual, de cura e libertação. Aleluia. Mas eu acho interessante, porque o banquete não acabou ali. Porque nesse mesmo capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo 14, Jesus se encontra novamente com aquele homem e diz assim: olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Perceba muito bem, Jesus curou o corpo daquele homem, curou a paralisia dele, curou a alma dele. Aleluia, mas Jesus também queria curar o espírito, porque o espírito é curado quando o pecado vai embora. Aleluia, sabe o que é isso? Na mesa de Jesus a cura é completa. Ele cura o corpo, Ele cura as enfermidades do corpo, cura as dores da alma, mas Ele também cura o espírito, Ele também salva, Ele também liberta, Ele também leva para o céu de glória. Por isso que nós somos necessitados. E só assim, irmãos, só nessa condição de necessitado nós podemos nos assentar à mesa. Sabe, existem alguns exemplos na Bíblia de pessoas que chegaram até a porta do banquete, mas não entraram, tampouco se assentaram. Quer um exemplo? Lucas capítulo 18, versículo 18. Diz que um homem importante, ou palavra terrível. Irmão, quando a gente fala assim, homem importante, não, irmãos, o negócio não está indo bem. Um homem importante vai até Jesus. E homem importante, parece que eles falam bem, né? Aí ele chega assim: bom mestre. Ah, meu Deus, Jesus já conhecia o cabra. Jesus já chega, ó, dando uma tirada nele. Bom só um, que é o Pai que está no céu. Aí, aquele homem: o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus segue os mandamentos. Aí ele, ó, eu fico até imaginando ele com uma roupa bonita, né? Isso eu faço desde a minha meninice, cheio de si. Aí Jesus: então toma essa. Só te falta uma coisa. Você não é rico? Você não é importante? Deixa de ser rico, deixa de ser importante. Vai, vende tudo que você tem e dá para quem? Eu acho lindo isso, irmãos. Dá para quem? Para os pobres. Jesus, ele está preocupado com os necessitados. Aleluia. Tem gente querendo ganhar na Mega Sena. Oh, bobagem, oh, bobagem. Tem gente querendo ficar rico, é bobagem. Existe uma felicidade em ser pobre e necessitado. Nós, pobres e necessitados, podemos nos assentar à mesa dele. Aleluia. Vamos lá, meus amados irmãos. Aquele homem chegou na porta do banquete. E diz a palavra de Deus que ele, por ser rico, não quer abrir mão da sua riqueza, da sua importância. Diz que ele continua rico, mas também continua entristecido e volta para trás sem seguir o mestre. Existem muitas pessoas que chegam na porta, mas dão meia volta. A palavra de Deus diz ainda, ó, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, que Jesus, ele vai pregar na sua terra, lá em Nazaré. O povo fica escandalizado. Falei: mas peraí, quem é esse? O carpinteiro? Em outras palavras, aquele carpinteirozinho, filho do José, da Maria. Eu conheço os irmãos dele, as irmãs dele. Se escandalizaram. E a palavra de Deus diz que nem Jesus conseguiu operar ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Estiveram na porta do banquete, mas não entraram e não se assentaram, porque estavam se achando muito importante,
Deixa eu te dizer algo importante aqui: é o dono do banquete, é Jesus. Ninguém aqui é importante, importante é Jesus. Ninguém aqui pode operar milagres, quem opera milagres é Jesus. Ninguém aqui pode fazer nada, quem pode é Jesus. É Ele, é tudo dele. Porque dele, para Ele, por meio dele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Irmãos, mas a Bíblia fala de pessoas que deixaram tudo e se assentaram na mesa do banquete celestial. E eu acho lindo, sabe o quê? Que ninguém se assenta nessa mesa e sai do mesmo jeito. Por isso que o Senhor Jesus, Ele chama os necessitados para se assentar à mesa com Ele, para transformar a vida deles. E eu quero dizer aqui sobre um homem chamado Zaqueu. Eu quero dizer que não existe problema nenhum em ser rico. Não existe. Lá em Lucas capítulo 8 fala de mulheres que eram ricas e adoravam a Deus com suas fazendas. Pegava o dinheiro que tinha, vendia as coisas e entregava para Jesus. Jesus está aqui para o seu ministério, vai alimentar os famintos. Não há problema, porque o dinheiro não é problema em si, mas o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Elas serviam a Deus com suas fazendas. E aqui nós temos um caso de um rico chamado Zaqueu. Ele era chefe do cobrador de impostos. Ele não era só cobrador, ele era o chefe. Ele morava em Jericó. Em Jericó moravam tinha ali casas de veraneio, casas de férias dos grandes imperadores. E Zaqueu morava lá. Mas diz a palavra do Senhor que ele subiu numa árvore. Olha, ele esqueceu a posição dele. Ele esqueceu se iam chamar ele de baixinho. Eu não estou nem aí para as minhas características do corpo. A minha alma dói por traição ao meu povo, mas eu preciso de um encontro com o mestre. Eu preciso ver o mestre. Eu abro mão da minha posição, dos meus recursos. Ele sobe na árvore. Mas não é só Zaqueu que queria ver Jesus. Jesus queria ver Zaqueu. Você veio para o culto e falou assim: Jesus, eu quero te ver. Deixa eu te falar aqui, deixa eu te contar uma novidade. Você quer ver Jesus? Jesus também quer ver você. Não é só você que tem interesse em Jesus. Jesus tem interesse em você. Se importa com a tua vida, com o teu sofrimento, com a tua casa, com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, com a tua parentela. Jesus se importa com você. Aí Jesus vai para um banquete na casa do publicano. O que tinha na casa do publicano? Publicanos e pecadores. Novamente os importantes ficam loucos, porque assim eram os fariseus. Jesus ele fala deles: vocês estão na porta da salvação, nem entram, nem querem deixar os outros entrarem. Mas aí Jesus se assenta. E eu acho interessante, irmãos, porque Zaqueu ele abre mão da riqueza dele. Ele fala: olha só, porque ele se assentou na mesa. Quando ele se assenta na mesa, aquele homem que antes amava o dinheiro agora é generoso. Ele já começa dizendo assim: olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Se antes eu defraudei alguém, agora eu vou restituir 4 vezes mais. Eu não sei se ele ficou menos rico ou ficou até pobre, mas eu sei que ele passou, aleluia, de dar interesse às coisas do mundo. Sabe por quê? Porque quando nós temos visão do banquete do céu, o banquete da terra perde o valor, perde importância. As coisas da terra são passageiras. Nós entendemos quando olhamos para o banquete do céu, entendemos Jesus dizendo: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Ajunteis tesouros no céu, onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não pode roubar. Oh,
Oh, melhor que um carro do ano, apesar de o carro do ano ser bom, melhor que o carro do ano é estar no banquete dos céus. Melhor que um telefone de última geração é se assentar no banquete dos céus. E quando ele se assenta na mesa, existe uma transformação naquela casa. Jesus, ele faz uma proclamação poderosa. Hoje chegou salvação a esta casa. Levanta tua mão aí, levanta tua mão. Há algo espiritual de Deus sendo derramado aqui. O Senhor está preparando um banquete na tua casa. Um banquete de transformação. A salvação está entrando hoje. Hoje na tua casa as coisas estão sendo transformadas, porque o banquete não é do homem, o banquete é do céu. O banquete não é da terra, o banquete é de Deus. Aleluia, um banquete espiritual de transformação. Tu verás as coisas sendo transformadas na tua casa. Te prepare para dizer: verdadeiramente o Senhor transformou as coisas estão mudadas, porque o banquete é de Jesus. Aleluia. Quando nos assentamos no banquete, tudo muda. Um outro exemplo disso, o cego Bartimeu, está em Lucas capítulo 18, do versículo 35 ao 42. Deixa eu te falar uma coisa. Você conhece alguém que está necessitado pelo desespero dele? Pelo desespero dele. Eu servi as Forças Armadas e eu me lembro que falavam assim: vocês vão ver no campo, quando 3 horas da madrugada eu der um banho gelado em vocês. Vocês estão querendo ser os machões aqui, mas eu quero ver qual de vocês não vai dormir agarrado com o outro aí. A gente fala: é ruim, hein? Sou homem, sargento. Sou homem, soldado. Vamos ver quem é homem. Mas a necessidade opera coisas. Ah, meu irmão, 3 horas da madrugada, todo mundo molhado, meu irmão. Você não quer saber de outra coisa, meu irmão. Não importa não, meu irmão. A macheza passa e você agarra lá quem está do lado para se esquentar, senão você morre de hipotermia, morre de frio. Eu lembro que eu comecei a dar cãibra. Aí eu: soldado, eu tô passando mal, vontade de vomitar e a perna tremendo. Aí ele falou: é hipotermia, rapaz, vai lá para a fogueira. Aí eu saí correndo num desespero tão grande. Ele gritou: recruta! Aí ele falou uma palavra feia que eu não posso dizer: você quer entrar dentro da fogueira? Você está ficando maluco? Aí foi lá me puxar, porque eu estava muito próximo. Necessidade. E assim era aquele cego no caminho de Jericó, um necessitado porque era cego, porque era mendigo. A única coisa de valor que ele tinha era uma capa. É a única coisa de valor. Tanto é que você percebe isso quando Jesus ele foi crucificado. Rasgaram as vestes dele, mas a capa não. A capa fizeram um sorteio, lançaram sorte, porque a capa era cara. Eu imagino que ele, mendigo, ele ganhou a capa de algum rico que morava em Jericó. No caminho de Jericó ele solicitou uma esmola e alguém deu a capa. O mendigo que pedia esmolas, cego. Mas a necessidade opera coisas tremendas. E um homem só conseguiu gritar mais alto do que uma multidão. A necessidade opera coisas que nós não imaginamos. Meu irmão, eu fico imaginando quantas pessoas se assentaram na mesa do banquete celestial porque eram necessitadas. Eu me lembro agora daquela mulher cirofenícia que Jesus chamou ela de cachorro. Não convém pegar o pão dos filhos, ou seja, dos judeus, e entregar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher estava tão necessitada e ela foi tão humilde que ela falou: Senhor, eu posso ser um cachorro, mas me deixa comer das migalhas que caem da mesa. Se nós aprendemos o que é humildade, nós vamos receber grandes milagres de Deus.
porque o Senhor não resiste ao humilde. Porque a palavra de Deus, fiel e verdadeira, diz que o Senhor exalta os humilhados. Aquela mulher se humilhou, se assentou na mesa e o milagre ela recebeu. O cego Bartimeu gritava tão alto porque estava necessitado, mais alto que a multidão, mais alto que a multidão. E o Senhor Jesus mandou chamar, e ele pegou a única coisa de valor que ele tinha, que era a capa, jogou para longe, porque não importa as coisas deste mundo, porque o Mestre me chama. Não era só o cego que estava interessado em Jesus, Jesus estava interessado no cego. Aqueles que todos repreendiam, dizendo: cala a boca. Jesus fala negativo: cala a boca não, manda chamar o necessitado. Aquele homem, diz a palavra de Deus, aquele homem deixou a capa, mas ele saiu vendo. Ele deixou a capa, mas saiu glorificando a Deus. Ele deixou a capa, mas se tornou um discípulo de Jesus, porque agora ele seguia o Mestre. E aqui eu quero finalizar, porque meu tempo já se foi, dizendo que posição você quer assumir. Aqueles importantes que se chegam até a porta do banquete, mas dão meia volta? Ou você quer ser humilde o suficiente para reconhecer as suas necessidades e se assentar na mesa e ser transformado? Lucas capítulo 17 conta a história de dois homens, um fariseu importante que foi orar dizendo: Senhor, olhando para o céu, muito obrigado porque eu não sou como aquele ladrão, como aquele pecador, não sou como aquele cobrador de impostos. Senhor, obrigado porque eu jejum. Senhor, porque eu oro 3 vezes ao dia. Obrigado porque eu dou muitas esmolas. E a palavra de Deus também fala, nesse mesmo contexto, que um cobrador de impostos, um pecador, ele não tinha coragem nem de olhar para o céu, mas ele baixava a cabeça e dizia: Senhor, me perdoa. E enquanto ele falava, ele batia no peito, dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador, eu sou um necessitado. E diz a palavra de Deus que Jesus ouviu a oração do pecador humilde, mas não ouviu a oração do fariseu arrogante. Que posição você quer assumir diante dele? A mesa já está preparada. Fique de pé em nome de Jesus. Você vai ficar de pé. Espiritualmente você vai imaginar uma mesa à tua frente. E esse banquete não é terreno, é um banquete celestial que o Senhor preparou. Mas para se assentar nele é preciso tomar uma posição de humildade. Eu quero tomar uma posição aqui diante de Deus. Eu quero confessar que eu sou um pecador. Sim, irmãos, você entendeu certo, um pecador. Sabe, esses dias eu tenho orado: Senhor, eu preciso amar mais. Transforma o meu coração, porque o meu coração é mau. A minha mente às vezes é perversa. Às vezes eu fico na minha mente falando assim: nossa, mas aquela pessoa fica combatendo contra mim, ela faz tanto mal a mim, ela quer o meu mal. Mas eu preciso amar aquele que me aborrece. Sabe, eu sou como aquele pai que chegou até os discípulos e falou: meu filho está aqui, precisando de um milagre. Os discípulos não puderam. E ele vai até Jesus, e aquele homem, ele é sincero, ele é humilde diante de Deus. Ele fala assim: Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Eu confesso que a minha fé é pequena, mas eu quero assumir esse lugar de humildade, porque só os humildes se assentam na mesa do banquete celestial. Certa vez eu disse a um jovem: você nunca vai ganhar nada em se humilhar.
Ele se levantou contra o pastor da igreja, e eu falei assim: olha, tudo que eu conquistei na minha vida até hoje foi debaixo de humilhação. Se você não se humilhar, você vai ser derrotado, você vai ser derrotado. Se humilha, se humilha, se humilha. E hoje o Senhor está dizendo aqui a cada um de nós: toma uma posição de humildade, se assenta na mesa, e então tu verás a tua vida ser transformada. Se humilha, se humilha. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, que ao devido tempo Ele vos exaltará. Toma uma posição de humildade, tira a máscara, revela quem tu és, coloca diante de Deus as tuas fraquezas, porque aqui não tem perfeito, senão o dono do banquete, que é Jesus. Mas se assenta, porque Ele veio para os necessitados. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, numa multidão de necessitados, Senhor, e dos necessitados eu sou, Senhor, o menor. Meu Deus, toma aqui as nossas necessidades. O Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu preciso ser mais crente, o quanto eu preciso ser mais humilde, o quanto eu preciso ser mais amoroso, o quanto eu preciso exercitar a minha fé, o quanto eu preciso de Ti, na minha casa, na minha família, nos meus filhos, os milagres que eu preciso, Senhor, as enfermidades curadas. O Senhor sabe, Senhor, que eu sou necessitado. Aqui também estão necessitados, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Senhor, exalta os humildes. Senhor, põe uma mesa perante a presença dos inimigos dos humildes que aqui estão, Senhor, e transforma, porque quem se assenta na mesa com humildade, levanta com a vitória nas mãos. Aleluias, apto para olhar para o céu, levantar a cabeça com alegria. Senhor, transforma o cego, Senhor, transforma o perdido, transforma a casa, transforma todas as coisas, porque nós somos humildes e precisamos de Ti. Somos os Teus necessitados, Senhor. Opera o Teu banquete sobre as nossas vidas, assim eu oro em Teu nome, Jesus. Amém e graças a Deus. Os humildes que aqui estão, aleluia, vai enchendo o céu de glória. Aleluia, Deus está na casa, Ele está falando, vai glorificando aí ao Senhor Jesus.